Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Audiência Literária por Ana Mónica Ana Oliveira e Amélia. e Amélia. Cumprimenta a Amélia. Vá lá a todos! Amélia. Amélia? Já tinha saudades da Ela Amélia. já não participava Já há muito tempo que não. E hoje está muito participativa. Tá. Está aqui aos pinotes. A Amélia Pinotes, É, a não foi Amélia como Pinotes, chamaste uma vez? sim. Já tinha saudades desta energia. Será que era por causa do tempo? Não sei. Se bem que hoje também está um dia chuvoso. Pois está, hoje é um dia cinzento. Olá! Olá! Mais tranquilas hoje, não Sim, é? bastante mais tranquila. Hoje consigo falar sem tremer a voz. Depois de um episódio ao vivo. Não sinto as pessoas a olharem para mim e a cravarem os olhos a mim. Olha, mas tivemos muito bons feedbacks. A nossa foto teve imensas visualizações. Sim, e tivemos mensagens também de pessoas que depois foram ouvir, ou seja, tiveram naquele dia interessante e depois Sério? foram ouvir, sim. Interessante. Mas é curioso que mesmo quem esteve lá presente nos fez chegar mensagens em como parecia mesmo que estavam Ali. Em a direto assistir estavam. e na verdade foi Estavam. isso. Para quem entretanto não teve conhecimento, o episódio anterior do Operário em Construção de Vinícius Moraes foi ao vivo no foyer do Cine Teatro Avenida, em Castelo Branco. E tivemos pessoas a assistir, literalmente. Sim, assistiram ao podcast. Sabes o que é que me senti? Lembras daqueles programas nos anos 90 em que eram tipo os talk shows? Sim, 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 sim. Particularmente nessa situação. Puxa, uma coisa péssima, porque eu para falar em público é muito complicado. Pareço assim, toda desinibida mas só que não. Parece que me fica aqui uma bola na garganta e não consigo, as palavras não saem. Mas saíram. Saíram, E sabes bem. porquê? Porque tive que adotar a estratégia de me virar de lado para as pessoas e de olhar para ti, como se estivéssemos só as duas. Ok, sim. Que no fundo é assim que nós gravamos, não é? Como estamos agora, Sim, uma em frente à uma outra. em frente à outra. Sim. Portanto, não me fazia sentido E agora não estarmos só. a gravar e eu estar lá fora. Sim. A olhar para o estado do tempo que está cinzento. E não só. O facto de nós estarmos assim a gravar entre quatro paredes, não é? Só com a Amélia e Sim. nós olhamos para as nossas notas, olhamos uma para a outra. E se dissermos porcaria, conseguimos corrigir Sim, isso. sim. E não temos um monte de gente a ouvir a porcaria Sim. que a gente diz. Basicamente, existem episódios em que tens Sim. que tirar muita porcaria. Nesse dia até não houve muita... Não houve. Então, nem. Praticamente não houve gralhas. Claro que não houve gralhas. Então, uma coisa é ter gralhas só as duas, outra coisa é ter gralhas com quantas pessoas a assistir. Sim, mas obrigada a público. todos os que estiveram presentes, Sim. foi muito giro. E obrigada a todos os que nos fizeram chegar As suas mensagens opiniões. de carinho. Exatamente. Sim, E também aqui para. Tivemos a música de fundo dos Cara de Espelho. foi muito giro. Foi muito giro. Mas melhor do que isso ainda foi depois assistir ao concerto deles. Foi Exatamente. espetacular. Se não conhecem ainda os Cara de Espelho, uma banda Procurem. portuguesa. Assim como procurem também sobre a escritora Rita Taborda Duarte. Sim, que fez a É apresentação incrível. É incrível. do livro Enxofre. Enxofre de Poesia a seguir ao nosso podcast. Sim. Portanto, também foi muito giro. E o livro também é muito bonito. Sim. E, toda aliás, a obra dela. E a acho que autora, deve nós ser. gostámos muito também Sim, de uma conhecer pessoa a muito autora. bonita Sim, mesmo, que pudemos muito bonita. partilhar um bocadinho mais com ela e foi muito giro. Foi muito giro, sim. Valeu a pena por Valeu. isso tudo. Sim. E agora, vamos aqui. Hoje vamos Este tema falar devia ter sido de... abordado ainda no mês de Abril, não é? Mas todos os meses são bons. Porque a liberdade não é um dado adquirido, não é? Desculpa. É verdade. Aliás, nós acho que passamos o ano inteiro a falar, Sim. acho que está mais do que explícito, mais do que claro, de quais é que são os nossos ideais, não é? Sim. Por isso, para falarmos destes temas, não precisamos nem de um mês de Abril. Ah, não, mas é maio, o mês da luta. Sim, claro que Da sim. luta. Aliás, o nosso mês de maio começou assim mesmo, né? Quando Exatamente. falámos do Operário em Construção. Por isso, hoje vamos falar Direitas velhas, direitas novas. do querido Fernando Rosas. Sim. Sabes que eu adorava conhecer o Fernando Rosas? Sim. Adorava. Aliás, eu adorava termos uma conversa com ele. Sabes, era com ele e sabes com quem? Com quem? Com o Francisco Louçã. Com o Francisco Louçã, que também, de certa E com o forma... Miguel Portas, que já não está entre nós. Sim. Mas adorava mesmo conhecer tanto o Fernando Rosas como o Francisco Louçã. O Louçã, ele faz várias referências aqui no Sim. livro a passagens dele, Sim. a opiniões Eles dele. são os fundadores do Sim. Bloco de Esquerda, não é? Sim.
Portanto... E se falarmos aqui também um bocadinho do percurso de Fernando Rosa, já agora, ele fez 80 anos a 18 de abril, portanto ele é de 46. Ele foi historiador, foi professor, foi um político, foi um dos fundadores do Bloco de Esquerda, como estavas a dizer. No outro dia estávamos a falar, no dia em que falámos sobre o Salazar, estávamos a falar daquelas lutas estudantis que havia com regularidade. Sabes que o Fernando Rosas, durante o Estado Novo, participou na oposição estudantil e antifascista, né? E foi preso pela PIDE. Sim. Aliás, uma das referências que eu encontrei sobre isso, ele esteve preso isto em 72, não estou em erro, mas ainda deixa-me enquadrar só aquilo. Sim, após a sua licenciatura, ele foi jurista no Gabinete de Estudos e Planeamento dos Transportes Terrestres, isto em 69, e depois em 72, em 1972, ele esteve preso 1 ano e 3 meses numa prisão correcional. A definição, não é? Vamos mudar a tua ideologia. Exatamente, e porque precisamente pela sua atitude política foi impedido de regressar às funções políticas que exercia antes disso. Foi coordenador da página de História do Diário de Notícias, portanto tem aqui um longo percurso, principalmente de investigações centradas na história do Estado Novo, aliás, da história do país, do salazarismo, um ativista contra a ditadura salazarista. Sim. E fascina-me a forma conhecedora como ele fala dos fascismos do mundo. Ele estudou isso, do mundo. Ele estudou e é incrível a forma como explica. Sim. E empenhou-se, não é? Muito em tentar perceber esses ismos que... fascismo, sim. O neopopulismo... E já falamos dos outros. Olha, e continuando aqui esta parte, ele foi condecorado também em 2006, portanto há 20 anos, como Comendador da Ordem da Liberdade, a 30 de janeiro de 2006. Portanto, ele é aqui uma pessoa também merecedora e reconhecida, o que é bom, não é? Porque nem sempre quem merece é reconhecido. E tem uma das últimas obras também, ele tem inúmeras obras editadas neste tipo de área de investigação, e dessas últimas obras chama-se Ensaios de Abril. E encontrei um podcast, que é um projeto privado do Daniel Oliveira, de um jornalista, sim. Que se chama mesmo Perguntar Não Ofende. E tem uma conversa muito interessante com o Fernando Rosas. Tem 1 hora e tal, mas vale mesmo a pena ouvir esta conversa. E como disse, é também um projeto independente, por isso faz todo o sentido, sim. Que demos atenção. Faz todo o sentido. Pronto, era só uma parte. E o que é que nós temos aqui? Então, o próprio Fernando Rosas diz que sentiu necessidade de ter que publicar este livro. Isto porquê? Devido ao crescimento da extrema-direita. E há aqui uma pergunta que o livro tenta responder então a esta pergunta central. Até que ponto as novas direitas são realmente novas ou apenas são versões atualizadas das tradições autoritárias mais antigas? E aqui começa todo o ensaio político a qual ele se dedicou. Porque isto reporta muito aos anos 30 ainda, sim. Não é? O fascismo não é... Os fascismos, como ele diz, não é nada novo. Não. Então, olhando pela Europa, tínhamos em Itália o Mussolini. Alemanha. Na Alemanha tínhamos o Hitler. França. Em Espanha tínhamos o Franco. E a Europa, não é, naquelas décadas, sofreu muito... com o fascismo e com a ditadura toda. Sim, a história vem muito lá de trás. E este livro aborda-nos também em Portugal, a nossa atual extrema-direita. Isto logo na parte inicial do livro, fala-nos dos movimentos neonazis, do movimento criado por Mário Machado, que estão muito aqui associados a crimes de contrabando de armas ilegais. O ódio, o racismo, sim. A xenofobia. Que vamos, entretanto, referir sim. Também mais à frente. Porque lá está, tem essa ideologia nacionalista radical, fascisante, neonazi e racista. Os movimentos contemporâneos que atualmente agora se traduzem nos populistas. Exatamente. Os ultranacionalistas. Os movimentos anti-imigração, anti-elites. E estes movimentos todos, o que é que recuperam? Recuperam então as políticas, os elementos ideológicos, não é, que já existiram nas direitas autoritárias no século XX.
E eu ia ainda acrescentar que, embora numa fase inicial fale também aqui da situação atual de Portugal, numa parte final do livro há uma parte dedicada ao Chega. Pois é. Mas eu acho que há tanto conteúdo no livro que não nos vamos centrar. Não nos vamos focar no Chega. Portanto, era só esta a parte aqui que eu... um pequeno... umas notas sobre os partidos políticos na Europa e então... Tanto que neste livro Fernando Rosas faz isso, a dada altura, a meio do livro, sensivelmente, faz mesmo uma... quadro, não é? Sim, faz mesmo uma tabela com o ano, qual era o líder, o que é que defendiam. Coisas, exatamente. Sim. Muito se aborda da crise da democracia liberal. Aqui para falar um bocadinho mais então das desigualdades sociais, a precariedade, a desconfiança nas instituições, abriram aqui então o espaço para as forças políticas que atacam o pluralismo democrático, não é? Porque a maior parte, ou melhor, todos os partidos de extrema-direita abominam a imigração, os direitos LGBTI+, os direitos humanos, os direitos de trabalho, o feminismo, o aborto, certo, são racistas, a igualdade de direitos, são todos muito conservadores. Não é? E isto põe em risco o quê? A nossa democracia. O dia 10 de junho, que é o que chamam como Dia da Raça, em 95, um grupo de skinheads atacam violentamente membros de minoria étnica, matando no bairro Alto, como dizias em Lisboa, o Alcino Monteiro. Isto ainda é muito falado hoje em dia. Um jovem português de origem cabo-verdiana. Este movimento depois foi extinto, a abreviatura deste movimento era o MEN, Movimento de Ação Nacional, e era isto que acontecia, eram skinheads fascistas, dedicavam-se a ações violentas contra partidos de esquerda ou imigrantes racializados, além de outras atividades delituosas. Portanto, era este o movimento, um dos movimentos, não é? Porque havia imensos outros e sempre inspirados nos maiores ditadores Neste caso Hitler. Do mundo, não é? Sim. Neste caso Hitler, não é? E é tal coisa, estes tipos de partido, estes líderes, usam um discurso antissistema, mas defendem políticas autoritárias ou nacionalistas. É o que a gente verifica, não é? Não é preciso olhar, não é preciso pesquisar muito. Não, sem dúvida. Portanto, e querem manter viva aquela memória do fascismo, e no nosso caso em Portugal do Estado Novo, não é? Normalizar ou suavizar. Eles normalizam ou suavizam então experiências passadas. Temos o caso de um líder político que dizia que para endireitar o país precisávamos de 3 Salazares. Exatamente. E isso retrata um bocadinho este certo que eu tenho aqui. Boa. Que é num tópico da viragem do século XXI e que tem uma parte que diz... Aliás, já agora tem uma introdução de George Orwell que vou citar. Quando os fascistas regressarem, virão com guarda-chuva bem enrolado debaixo do braço e chapéu de coco. Bem preparados. E então ler este excerto do Fernando Rosas que diz: na realidade, apesar de o século XXI se ter iniciado com uma vaga, também em Portugal, de organizações neonazis violentas, no seu decurso até hoje houve velhas e novas organizações de extrema-direita que ganharam formas novas e registaram sucessos eleitorais surpreendentes. E isto é que é assustador. É assustador porque as pessoas não têm noção do que é viverem sobre um governo autoritário e com ideologias fascistas. As pessoas não pensam, e como já aqui dissemos várias vezes, as pessoas não têm sentido crítico. E muitas vezes é um argumento de revolta, não é? Quando estão chateados. Quantas vezes a gente não ouve dizer: eu sou português e trabalho, mas aquele brasileiro, aquele indiano. Olha, mas há um vídeo muito giro de um brasileiro. Oh pá, eu adoro. Há um vídeo muito giro de um brasileiro que está a dizer lá para a vizinha no Brasil: está de mudanças, não é? E a vizinha: então, onde é que você vai? Ele: vou mudar para Portugal. E eu: então,
lá diz que o brasileiro vive de subsídio. Então ele veio para Portugal. Coitado. Veio para Portugal e às compras podes botar no subsídio. Como é que era? Ou cartão, uma coisa assim. Ia fazer qualquer coisa, podes botar na conta de subsídio. Então nisto, chega ao fim, acorda ele com o despertador. Já estou atrasado para o trabalho. Pois. É assim que o brasileiro vive em Portugal. Sim, o brasileiro a trabalhar e a Se limpar. quer sobreviver, E tem a que fazer o que o trabalhar. português não quer. Exatamente. Brasileiros e outras nacionalidades. O que eu não compreendo é como é que o brasileiro ou outra nacionalidade conseguem votar na extrema-direita. Num partido que não... Aliás, os portugueses também o fazem. Pois fazem. E os portugueses lá fora também o fazem. Sim. É muito grave. É muito grave. É muito grave. É muito grave. Este livro aborda-nos também a Marine Le Pen em França, que alcançou 32% de eleições em 2024. Portanto, nós próprios em Portugal assistimos a este crescimento, mas na vizinha França também. E eu tenho família lá também e por vezes conversamos e eles dizem o que é que será que aí vem, não é? Assim como nós próprios não sabemos o que é que vai acontecer teve em em risco há Portugal. uns meses, não foi? Sim. Teve em risco. Deixa-me só aqui falar do neoliberalismo e a extrema-direita, porque existe uma combinação entre políticas económicas neoliberais e discursos autoritários, culturais, conservadores em várias direitas. E como tu estavas a dizer, conseguimos verificar então um crescimento de partidos como o Chega, não estou a dizer nada de mal, e com tendências semelhantes em países europeus, nos Estados Unidos da América, na Coreia, e podia continuar a enumerar. Sim. Tivemos há pouco tempo uma grande vitória na Hungria, não é? Mas não podemos baixar os braços. Olha, eu tenho que... Posso ler aqui um... Podes. Sem querer interromper o teu raciocínio. Não, a seguir já é outra coisa, portanto podes este livro eu acho que é muito rico por isto mesmo, porque te dá noção, explica-te super bem. Deu-me muito gosto de ler este livro. E sabes uma coisa que eu gostei neste livro? Não te querendo interromper e já interrompendo. É a forma da linguagem que ele utiliza. Sim. Qualquer Simples. Pessoa consegue ler este livro e compreendê-lo. Sim. Não é aqueles livros que tu tens que ter um dicionário ao lado para ires ver o significado das palavras. Sim. Não. Este livro foi escrito para todas as pessoas. Não fosse ele um professor, não é? Certo. Portanto, eu acho isso incrível. Ele tem capacidades tinha capacidades de colocar este livro difícil de acesso, mas não, vê-se mesmo que este livro é uma ajuda e que toda a gente o devia ler, para perceber então o que é o fascismo. E qual é a realidade? Certo, e qual é a realidade? Nossa, de Portugal e do mundo. mundo. Uma coisa que pensávamos que estava enterrada voltou como um zombie, não é? Abordando desde cedo, não é? Desde os anos 20, 30 até à atualidade. Até à atualidade, sim. Uma das notas que eu tinha aqui, aliás, não é uma nota, é uma página do livro 103. Acrescento também que o livro é lindíssimo, é uma Parece edição. Um caderninho de apontamentos. Parece precisamente, tanto que eu hoje acho que já lhe chamei caderno. Uma edição da tinta da China, é muito giro, foi comprado na Vinted, uma pechincha. Sim, mas olha, a tinta da China tem essa característica das edições. Das edições, todas as edições dos livros que eu conheço da tinta da China são lindos. Sim. A mim dá-me vontade de os trazer todos. Sim. São livros bonitos. O livro nem é muito antigo. Não, é de 2024. Saiu em novembro de 2024, sim. Exatamente. Reimpressão em março de 2025. E então, na página 103, o tópico diz mesmo, o título diz mesmo, o mundo mudou. Infelizmente. E depois, se eu quero retirar uma parte do texto, não consigo. Por isso vou ler a página inteira. Tá bem. Mas isto não começa logo no cimo, é? Portanto... não. Então diz, nos anos 80 do século XX, o mundo começou a mudar. É bem verdade que vivemos num tempo incerto e sombrio, um ambiente de vésperas, talvez a obscura antecâmara do apocalipse. Na realidade, é o tempo do capitalismo neoliberal e da sua crise sem fim. Os novos cavaleiros do apocalipse capitalista são agora a financiarização, privatização, desregulação das economias, a precarização e a subexploração do trabalho, a plataformização como nova tecnologia de controle e submissão social e a deriva autoritária e totalizante do poder político.
a prolongada crise do capitalismo neoliberal enquanto mudança estratégica das formas económicas, políticas e ecológicas do processo de acumulação deixou um rastro de destruição global. O agravamento das desigualdades, o alastramento da pobreza, o desastre ambiental, a guerra e a nova corrida aos armamentos, o declínio das democracias, a insegurança e o medo feitos polícia num tempo sem política como razão estratégica. Um percentismo conformista difuso que difere e normaliza o progresso de regressão em curso e é diligentemente fabricado pelas novas máquinas de formatação de senso comum. Pois é. Eu apetecia-me ler este livro inteiro porque é super... está muito bem explicado, está muito bem escrito. Muito bem estruturado. Tendo em conta que estamos a falar de um assunto político, não é? É triste que em 2026 tenhamos necessidade de ler este livro, porque algo de muito grave se está a passar, não? Sim, mas é bom que o Fernando Rosa o tenha escrito. Sim, mas sabes que toda a gente vai ler, o problema é esse. Sim, porque este livro até foi bastante criticado pela direita. Pois claro. Aquele livro recente do Miguel, aquele livro sobre o Chega, o que está por trás do Chega, sim, uma coisa assim, sim, foi novamente barrado numa apresentação, sim, algo assim do género. Sim. Portanto, como assim isto está a acontecer? Sim. Como assim? Sim. Vale é que há pessoas como eu ainda há pouco tempo o comprei para oferecer. Portanto. Boa. Sim. Boa. Sim. E ofereci-o, portanto. E a pessoa. É enorme. E a pessoa vai lê-lo com todas as ganas. Sim, porque há pessoas que têm interesse. Lá está. E é um tema, embora nós estejamos um bocadinho dentro, não é? Mas logo este livro é muito bom para percebermos que isto não é nada novo. Os tempos estão difíceis. Estão difíceis, sim. E há que ter consciência. E a história tudo nos conta, não é? Então, olha agora. Que eu me dei ao trabalhinho de fazer o quê? O quê? De ver as características do fascismo. Sim. E de as comparar com as novas direitas. Sim. Estás interessada em saber? Estou. Isto era muito... Isto é uma semelhança incrível. Pois, conta lá. Então, como característica do fascismo temos o ultranacionalismo. Uhum. Como característica das novas direitas temos os nacionais, os populistas. Uhum. Característica do fascismo, o culto ao líder. Exato, literalmente. A repressão, a oposição, o uso político pelo medo, pela violência. Os inimigos internos, os traidores, os comunistas, os interessados, a parte da oposição, a mobilização emocional das massas. E depois temos aqui nas novas direitas anti-imigração, anti-globalização, é tudo muito conservador, são eurocéticos, são contra tudo o que tem opinião, porque eles é que querem liderar e ter a própria definição do que é um povo. Agora fizeste-me lembrar aquela frase que eu por acaso acho que não tenho anotada, que é só manda aquele, como é que é? Manda quem pode. Obedece quem deve, quem quer. Acho que é isso. Então perdoem aqui a minha pronúncia. Em França então temos o Rassemblement National, o partido de extrema-direita. Então na Itália temos a Giorgia Meloni. Relativamente à Alemanha temos a Alternative für Deutschland. E em Portugal temos o Chega. Mas nem vamos dar grande importância. Não. Só para vocês perceberem que numa altura em que já não deveria haver opressão, o medo, não deveríamos estar a falar do que era o racismo, a xenofobia, não devíamos estar a criticar LGBT, diferenças sociais. Continuamos. Eu vou ler uma outra parte no seguimento também do que tu estavas a dizer, porque isto vai tudo dar ao mesmo. Fernando Rosas diz:
A grande crise económica internacional de 2008 a 2009, seguida da pandemia de 2020 e 2021, não fizeram senão radicalizar e alargar esse campo de distanciamento, descontentamento e do progressivo protesto inorgânico. Estava, nestes termos, criado a nível internacional um largo campo social recortado em setores intermédios da população, pequenos e médios proprietários ameaçados e aflitos, funcionários públicos receosos da perda do estatuto social, trabalhadores precários e desempregados, elementos das forças de segurança descontentes, antigos combatentes nostálgicos da guerra e de reconhecimento, jovens masculinos sem rumo, arrebanhados do TikTok e pelo discurso machista e antifeminista da extrema-direita. De uma forma geral, gente desinformada, com medo e com raiva, que virou costas ao campo social e político de uma esquerda em refluxo. É um campo social por natureza vacilante que se inclina por instinto para o lado que intui mais forte, que protesta contra o centrismo dominante, que o abandonou, e naturalmente, como nos anos 30 do século passado, é receptivo ao discurso nacionalista e autoritário da chamada limpeza social e política. E por isso mesmo, xenófobo, racista, antifeminista e homofóbico da nova extrema-direita. E termina dizendo na sua caça ao voto esta faixa apoiar por uma gigantesca campanha de manipulação por via informática através das redes sociais. O que é que tu achas disto, Amélia? Uma vergonha, respondeu Amélia. por ela. Amélia. Ai, Amélia, estás-me a arranhar. Desculpa, é que eu estava a atiçar. Olha, já aí está. Se veio, vem para ficar. Ele faz muita referência aqui no livro, Fernando Rosas, refere muitas vezes o Francisco Louçã. Por isso é que lhe ia chamar Francisco há pouco. Ele é Francisco Louçã, não é? É Francisco Louçã. E então ele diz, como escreve Louçã, a coerção que pode mudar as regras, as instituições e as políticas têm agora a possibilidade de se apoiar num instrumento que é o meio de comunicação mais universal que a nossa civilização conheceu. Um novo modo de dominação, assenta em mecanismos de exploração dos dados do comportamento dos seres humanos, permitindo o uso do conhecimento íntimo sobre as emoções para condicionar a atuação e mesmo os pensamentos dos indivíduos. Tornam-se assim em máquinas de fabricação do senso comum, procurando tirar a razão da esfera pública e substituí-la por um seguidismo apoteótico, pelo sonambulismo da democracia. E agora acrescento, como disse o Fernando Rosas, a democracia é filha da revolução. Pois é. E neste momento as pessoas não querem saber da revolução. Não querem. As Algumas. Pessoas, sim, gostam da inércia da questão de viver. Para terminar, quero ler ainda outro certo. Eu adorei este livro. Neste sentido em que é muito rico, é muito completo. Tu achaste isso ou achas que do teu conhecimento sobre política que muita coisa tu já sabias? Já sabia. Mas eu também porque sempre procurei e sempre me despertou muito a política e esse tema. Fundamentalmente esse tema. Portanto, isso para mim não foi novidade nenhuma. Mas esse livro enriqueceu-me. Sim. O que eu notei foi que há ali uma parte em que dá a entender que ele repete muito. Eu acredito para uma pessoa que nunca tenha lido sobre o tema, que seja impecável. Sim, que digamos que foi o meu caso. Sim. Tão pormenorizadamente foi o meu caso. Agora, eu achei ali a partir de uma parte, salvo erro da página 100, que já era bastante repetitivo. Ok, que já não me estava a acrescentar nada. Estás a perceber? Que já não é que saiba tudo, não sou mais que ninguém, não é? Mas que já não desafiava o meu conhecimento. Eu gosto de ler muito, mas coisas que me desafiem o conhecimento, que me acrescentem informação. Gostei muito do Fernando Rosas, adorei a escrita dele, como já disse, e o livro é incrível. Mas sugiro mais este livro para quem não tenha tanto conhecimento do que se está a suceder. Sim. Da história antiga, não é? Da história antiga, do que a Europa passou entre os anos 30 e 70,
Eu até penso que Espanha só caiu em 80, a ditadura franquista só caiu em 80, nos anos 80. Portanto, aqui no século XX, basicamente. Mas se calhar para quem já tem mais conhecimento, sugiro outros livros do Fernando Rosas que são mais completos. Ok. Mas adorei. Não estou, isto não é um comentário... Sim. Apenas questionei por isso mesmo, porque sei que tu sempre lidaste um bocadinho mais com estes temas e daí a minha pergunta. Daí, lá está, eu achar que é um livro muito completo por isso mesmo, porque lidei aqui e absorvi aqui muita informação. E ficas com um conhecimento muito completo, muito amplo. E de todas as políticas anteriores, política do Hitler, do Mussolini. E eu lembro-me que quando estive a ler esse livro tinha terminado um livro que falava também da Itália fascista, estás a perceber? E muitas das curiosidades que esse livro me deu foi A Malnascida. A Malnascida, Sim, fala mesmo de duas jovens na altura da infância que cresceram. Ele vai chegar em breve, sim, não é? que cresceram na época mesmo do Mussolini, no auge do Mussolini. E vamos falar disso mais tarde, mas é surreal como era então este amor à pátria. Era surreal mesmo. A amar o líder. O líder tinha que ser amado. E sempre me interessei muito pelos líderes mundiais. Não sei, sempre foi um tema que a mim me interessou bastante. Tanto sobre Hitler, sobre Mussolini, sobre o Franco, sobre Pinochet, que também falámos de Pinochet. Sim. No Palácio do Riso, não foi? Exatamente. E eu tenho um livro que é mesmo a história do fascismo. E o livro que é enorme também, sim, não foi? O livro é brutal. E não falamos nós da Rússia, que temos lá Putin, não é? Mas o livro é incrível e fala em todos os países que houve um ditador. E fala dos ditadores antigos e fala dos ditadores atuais. Sim, acaba por fazer essa comparação, não é? Não, ele apenas vai o Salvador começa com Mussolini, depois vai para o Hitler, depois, incrível que pareça, no meio destes monstros, Salazar é um pequenino. Mas está lá. Mas pronto, no meio destes monstros todos, fala de Salazar também, e depois começa a falar do Stalin, e depois regressa então para os tempos atuais, onde fala muito do Trump, fala muito que aqui também aborda. Sim, do Putin, assim como da Coreia do Norte, e fala sobre o líder, sobre o Kim Jong-un. Kim Jong-un. Sim. Também é um livro que eu acho que eu considero muito interessante. Mas pronto, isto já vem de mim, que sempre tive esta pancada toda por este tipo de história. E que nem é propriamente pancada, é conhecimento. Eu sempre adorei história. E é querer saber mais. Sempre adorei história. Mas ali aquela parte dos reis, aquilo entediava-me, estás a perceber? Temos a civilização egípcia, a civilização grega, mas depois quando começamos a dar a história de Portugal e os reis todos e não sei o quê, que torna-se um bocado maçudo. Depois comecei a gostar a partir da Primeira Guerra Mundial, a história a partir daí. E fiquei tipo com uma fixação pela história. Tipo, lia. Lembro-me de ver programas na televisão, na Odisseia, no canal História, sobre fascismo, sobre o Hitler, sobre o Mussolini. Papava aquilo assim, uma coisa brutal. Pronto, portanto era um tema que não era completamente desconhecido para mim. Sim. Mas para quem tem um parque de conhecimento, é um livro fantástico. Gostei muito, assim como aquele do fascismo. Sim. Mas esse é um calhamaço, certo? Mas sabes que é um calhamaço que não te custa a ler. É. Porquê? Porque aquele foi escrito por uma secretária assessora do Bill Clinton que cresceu na Alemanha e teve que ir para a Polónia e depois acabou nos Estados Unidos. E ela tem um grande conhecimento porque a família dela atingiu na Segunda Guerra Mundial aquelas consequências todas da guerra, estás a perceber? Sim. Do Hitler, do nazismo. E ela conta aquilo de uma perspectiva que vista também... de dentro, não é? Vista de dentro, mas que também é de acesso para toda a gente. E pessoas que a gente sabe, que nós temos informação, e ainda bem,
e que nos preocupamos com o mundo atual e com esta parte da política e política social, nós temos pessoas que não se preocupam, que eu ainda hoje conheço pessoas que me dizem eu não tenho partido político ou eu não sei nada de política. Então quem é o Presidente da República? Sim. Ou então, e o Primeiro-Ministro? E o Primeiro-Ministro? É aquele, pois. Isso ainda nos acontece. Sim. Pessoas da nossa idade, o que é muito triste. Sim, não o pode. Que é mesmo muito triste. Não pode. Não pode acontecer. E esperamos de alguma forma estar a contribuir para passar alguma informação. No dia 25 de Abril, o meu filho virou-se para mim e disse: Mãe, hoje é o dia da liberdade. Sim, uma criança com 7 anos. E se lhe perguntarmos, ele conta-nos o que se passou. Ele sabe o que foi a Revolução dos Cravos. Sim. Portanto, está a ser bem educado. Quero ainda finalizar. Desculpa, não interrompeste. Mas achei que esta observação acrescentaste, sim. Vou ainda finalizar aqui com uma parte do livro. Aliás, eu digo finalizar e o texto começa precisamente, finalmente, uma palavra sobre o outro lado da questão. A urgência do antifascismo. Se a direita extrema dos dias de hoje é um fenómeno de tipo novo, aquilo que alguns autores consideram um fascismo adaptado e com novos adornos, também o antifascismo haveria de assumir formas novas e coerentes com a situação presente. Desde logo, tem de se ousar ser uma minoria de resistência, numa sociedade crescentemente desequilibrada, em seu desfavor na economia, na vida política e sindical ou na mobilização cívica e laboral. Remar contra a corrente do refluxo, da apatia, do conservadorismo reacionário, preponderante, da alienação, em alguns casos das discriminações e perseguições, é um caminho tão difícil como indispensável. Depois, creio, é necessário perder qualquer tipo de ilusões quanto a um centrismo apodrecido, cúmplice do neoliberalismo e da política sem razão estratégica, interessada, sim, em entender-se com a direita tradicional e complacente face às ameaças da nova extrema-direita, para não perder o acesso à governação, aos negócios e suas prebendas. O antifascismo só será convincente e eficaz se contribuir realmente para responder à ansiedade e à revolta dos cidadãos comuns nos domínios vitais da habitação, da saúde, da escola pública, da segurança social, dos direitos das mulheres, do combate ao racismo e à discriminação das minorias de género. E isto é impossível de fazer sem uma demarcação clara do capitalismo neoliberal e dos seus agentes políticos e ideológicos, questão inseparável do próprio combate ao fascismo. E assim me calo. Terminamos? Tínhamos muito para falar, não é? Tínhamos imenso, sim. Mas é um tema que nós também vamos trazendo para a nossa realidade. Com alguma regularidade. Aliás, não é só aqui que nós o fazemos. Não. Por isso, este tema, isto que eu acabei de ler, diz tudo. Portanto, antifascismo é diário e é algo que temos que fazer nas nossas ações constantemente. Temos que cultivar a nossa liberdade. Sim. Nunca deixar de regar. Sim. Portanto, esperamos ter-vos passado alguma coisa dos nossos ideais, que acreditamos que sim, porque quem nos segue também de alguma forma se identifica connosco e algumas pessoas que nós conhecemos. Quem não identifica tanto, esperamos que pelo menos possamos deixar esse alerta, nem que seja para vos deixar a pensar no que está a acontecer e que se calhar há um caminho melhor do que aquele que muitos estão a construir. Sim. Mas espero que tenham gostado. Espero que nos continuem a acompanhar. No Spotify. No Apple Podcast. No YouTube. No Facebook. E no Instagram. Obrigada. E até à próxima. Beijinhos. Para lembrar que a liberdade... Ai! Oh, Amélia! Novas direitas velhas. Quais novas? Esqueço. Eu tinha aqui novas direitas. Eu também troco sempre o nome do livro. Estava toda trocada. Digo sempre direitas novas, direitas velhas. Pronto. Digo sempre ao contrário. O que interessa é o conteúdo do livro. Salizari. Ditadora. Ditadora. Com a ditadora. Com os ditadores. De skinheads. Skinheads. Skinhead. Skinhead.
É isso. Essa versatilidade tem... Estão aí 4 dedos meus. 4 dedos. Fala, olha. Não, desregulação, área e Pois isto correia bem se eu percebesse a tua letra. a minha letra. Gigantesca. Tanto. Olha, aqui tem tanta coisa. Eu já não tenho mais nada a dizer.